Poucas foram as eleições europeias com tanto interesse como as deste ano. Neste episódio especial sobre as eleições europeias, a equipa do Real Economy foca-se nas preocupações dos eleitores. Tentamos perceber como é que eles vão poder influenciar o resultado nas urnas e, por conseguinte, a política europeia nos próximos anos. 51% dos cidadãos europeus assumem-se interessados nestas eleições. A imigração surge agora no topo das preocupações, seguido pelas questões económicas e também pelo desemprego jovem. A economia e o crescimento mereceram um maior aumento de apoio em 11 Estados-membros: Portugal, Polónia, Eslováquia, Suécia, Irlanda, Áustria, Bélgica, Alemanha, Lituânia, Hungria e Itália. A situação é diferente a nível nacional. Quando questionados qual a sua maior preocupação, um quarto dos cidadãos europeus responde: o desemprego. A saúde e a segurança social surgem atualmente no segundo lugar e a imigração no terceiro. Na sexta posição, a situação económica é referida apenas por 15% dos entrevistados, o menor nível de interesse neste tema desde a primavera de 2017. As diferenças entre os Estados-membros mantêm-se impressionantes. 91% separam a Holanda e o Luxemburgo, onde 93% das pessoas consideram boas as respectivas situações económicas. Da Grécia, onde apenas 2% estão satisfeitos. E foi por isso que vim até aqui a Atenas para falar com os eleitores gregos. No pior momento da Grécia, em 2011, a economia grega contraiu mais de 9%. Após anos de crise, austeridade e resgates financeiros, a Grécia está finalmente livre desde agosto do ano passado. No entanto, nas ruas, os gregos não parecem contentes. Apenas 2% assumem-se satisfeitos com a situação económica do país. Porque tudo está a ir de mal a pior, vai ser a mesma diferença. Pessoalmente não, porque a classe média tem estado numa posição muito difícil, tem sido dizimada. Não penso que as eleições europeias tenham algum impacto nas nossas vidas. Não estou satisfeita 100%, mas é óbvio que alguns passos importantes têm sido dados. Devido à forma como as coisas têm fluído na minha vida, mantenho-me otimista, mas à espera de melhor. Depois de falarmos com os cidadãos, fomos ouvir um professor de estudos internacionais da Universidade de Economia de Atenas. Não é totalmente surpreendente que as pessoas olhem para a economia desta forma. É preciso termos em conta que a consolidação fiscal foi implementada sobretudo pelo aumento de impostos. Por isso, o rendimento líquido caiu mais de 40%. São números impressionantes. Agora, é preciso termos também em conta que, apesar da economia estar de novo a crescer, o desemprego mantém-se acima dos 18% e o custo de vida continua substancialmente abaixo do que estava antes da crise. Em janeiro, a taxa de desemprego grego estava nos 18,5%, cerca de 3 vezes maior que o nível médio da União Europeia, 6,5%. Mas a retoma económica está em curso. Este ano, a previsão de crescimento do PIB estima-se nos 2,2%. O que é que poderá mudar depois das europeias? De certa forma, com todos estes programas e uma década de recessão, será a primeira vez que não temos uma oposição a ameaçar desfazer a estabilidade da economia. De facto, existe esperança de que, quando ocorrer esta mudança política, iremos ter uma aceleração das taxas de crescimento económico devido às reformas comerciais que se esperam vir a ser implementadas. Ao mesmo tempo que temos tentado aqui, em Atenas, perceber as preocupações dos gregos e como elas refletem a atual situação do país, Guillaume Desjardins deslocou-se a um dos países no extremo oposto à Grécia, a Holanda. Os holandeses, tal como os luxemburgueses, são dos povos mais satisfeitos na Europa perante a atual situação económica do respectivo país. E, de facto, têm razões para isso. Os serviços ainda são assegurados, as infraestruturas estão cuidadas e as pessoas têm assistência social. Tenho uma boa reforma, tiro férias 3 ou 4 vezes por ano com a minha namorada e sim, estou muito feliz. Tenho o meu próprio emprego, ganho bom dinheiro pelo que faço, por isso sinto-me feliz.
Está a ser criado muito trabalho aqui, não apenas para os holandeses, mas também para expatriados. Aqui o desemprego é baixo, a balança comercial é positiva e o rendimento familiar está a crescer devido a uma recente redução dos impostos sobre o rendimento, mas também a uma negociação coletiva e a uma conjuntura global favorável. Será isto suficiente para permitir à Holanda um crescimento sustentável? Vamos descobrir. A empresa do Peter é uma das mais de 1 milhão de PME holandesas a contribuir para cerca de 1/3 do volume de negócios e dos postos de trabalho no país. Há 6 anos, com um amigo, ele começou a fabricar bicicletas personalizadas. Hoje em dia, a empresa tem 5 empregados no quadro e 11 estagiários. Com as novas taxas aplicadas aos quadros de bicicletas chineses, a empresa teve de se adaptar. Colaboramos com uma fábrica chinesa especializada em produzir apenas quadros de titânio. Eles têm o conhecimento, as aptidões e a mão de obra especializada. É difícil encontrar tudo isto na Europa. Há especialmente escassez de técnicos e, como são cada vez menos, estão a tornar-se caros. Os economistas mostram-se agora preocupados com a reduzida proteção social dos trabalhadores por conta própria. Temem um aumento da inflação e do desemprego já no próximo ano. Apesar disso, os holandeses estão ainda mais satisfeitos com a economia do que os alemães, os suecos e praticamente do que todos os outros parceiros europeus. Perguntámos ao economista Philip Bokloff, do ABN AMRO, o porquê desta satisfação. O nível de vida é relativamente alto e a vida privada também é boa. Se compararmos as horas de trabalho com os gregos, trabalhamos muito menos horas. Isso permite-nos ter muito mais tempo livre e isso, claro, beneficia o bem-estar das pessoas. No entanto, quando questionado se esta satisfação está para ficar, Philip Bokloff foi um pouco mais reservado. Noto já alguma quebra na satisfação. E isto pode vir a agravar-se se o Brexit não for devidamente resolvido ou os conflitos internacionais se intensificarem ainda mais. Irão os holandeses ser tão felizes como são hoje? É difícil dizer, mas é previsível que venham a deixar de ser tão felizes como agora. Todas estas diferentes preocupações dos eleitores dos vários países da União Europeia vão ter de ser geridas pelo Parlamento Europeu e pela nova Comissão Europeia, depois das eleições de 26 de maio. Foi mais um episódio Real Economy na Euronews. Obrigada e até breve.